Há qualquer coisa no ar além dos aviões de carreira. Sempre vivia às claras, aproveitando as gemas, sem desprezar as cascas. A forca é o mais desagradável dos instrumentos de corda. Essas frases são de uma grande figura do jornalismo brasileiro e que hoje poucos conhecem ou ouviram falar. Se trata do gaúcho Aparício Torelli, o Aporelli, que mais tarde ficou conhecido como o Barão de Itararé. Uma das poucas pessoas que se dedicou a contar um pouco da vida do jornalista, que viveu de 1895 a 1971, foi o filósofo Leandro Conder, em uma pequena biografia dos anos 80, que dá um bom panorama da vida do barão. Por questões financeiras, o Barão de Itararé se mudou para a capital da República de então, o Rio de Janeiro, e chegou a trabalhar, mas por pouco tempo, no jornal O Globo, de Irineu Marinho. Com muita irreverência, humor e extrema ironia, Itararé foi uma voz importante na trincheira da resistência em face dos detentores do poder de seu tempo. Ele é considerado um dos precursores do humor político brasileiro. Em 1926, já conhecido, Itararé lançou seu próprio jornal semanal intitulado Amanhã, uma sátira ao conhecido jornal que havia na época, Amanhã. Amanhã tinha um slogan interessante: quem não chora não mama. O jornal tinha a posição contrária ao sistema e ao poder. Mas como o jornalista passa a se chamar Barão de Itararé? Em 1930, uma batalha envolvendo a Aliança Liberal liderada por Getúlio Vargas e as tropas governamentais do presidente Washington Luiz iria ser travada na cidade de Itararé, São Paulo. Mas a batalha não aconteceu porque Washington Luiz foi deposto antes. Um ano depois, o jornalista se aproveitou dessa batalha que nunca aconteceu e se concedeu o título de Duque de Itararé. Ele disse sarcasticamente que o título estava sendo concedido para uma personalidade de excepcional valor, que se distinguiu no campo de batalha. Mas poucas semanas depois, o título foi rebaixado para Barão de Itararé, como prova de modéstia. Com ideais progressistas e sempre lutando por um ambiente democrático, Itararé se posicionou contra o integralismo de Plínio Salgado, que tinha o lema Deus, Pátria e Família. Itararé chegou a dizer, ironicamente, claro, que pensou em aderir ao movimento integralista, porque tinha entendido a frase como adeus, tudo junto, pátria e família. Por fazer publicações contrárias aos valores conservadores, como matérias sobre a revolta da Chibata, o Barão de Itararé foi sequestrado e espancado por militares da Marinha, a mando dos integralistas. Por conta desse episódio, o Barão de Itararé colocou em sua sala, que ocupava no jornal Amanhã, uma placa com a frase "Entre sem bater". Hoje é muito comum lermos essa frase na porta de muitos gabinetes por aí. Conhecido por fazer jogo de palavras e especulações filológicas, certa vez, quando o deputado conservador de Goiás se posicionou contra a nova Lei de Segurança Nacional, por ser antidemocrática, o barão disparou que a nova lei de segurança desagradou gregos e goianos. O barão fazia com muito talento trocadilhos e distorções de provérbios tradicionais, cujo padrão mais tarde foi possível observar em letras de músicas como de Chico Buarque. Por exemplo, mais valem 2 marimbondos voando que 1 na mão. Mais vale um galo no terreiro que 2 na testa. Quem vê cara não vê que horas são, e daí por diante. Ele certa vez chegou a corrigir o positivista Augusto Conte, que dizia que os vivos são sempre e cada vez mais governados pelos mortos. Para o Barão de Itararé, os vivos são sempre e cada vez mais governados pelos mais vivos. As ironias e comentários eram uma forma do Barão de Itararé alertar as pessoas sobre tudo que havia de falso na política brasileira. Vejam que interessante o que Leandro Conder fala no capítulo 10 de sua pequena biografia sobre o Barão de Itararé. O barão se preocupava muito com o Brasil, com o elitismo e autoritarismo da sociedade brasileira. A política brasileira sempre girou em torno de pouquíssimas pessoas, de grupos restritos. Os políticos aqui desenvolvem habilidades conspirativas, aprendem a dar rasteiras uns nos outros. É o golpismo. Os mecanismos do poder são encobertos. O que o povo pode enxergar não basta para fazê-lo entender o que está acontecendo. A face do poder que aparece é uma face secundária.
Super atual, não é mesmo? Parece que essa é a sina do Brasil. O Barão de Itararé, em suas atividades como jornalista, como vereador no Rio de Janeiro, como humorista, sempre esteve comprometido com a luta pela democracia e a justiça social e sempre combateu a hipocrisia e os mecanismos de opressão e exploração.